Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Manuele Beltrão e o meu grupo irá falar sobre fisiologia das plantas. E o meu grupo é composto por mim, Luana Vitória, Ana Cássia e Luan Moraes. Boa tarde, gente. Eu me chamo Luan e vou falar aqui um pouco sobre a nutrição das plantas. A nutrição das plantas, ela é autotrófica, diferente da nutrição dos animais, que é heterotrófica. Os animais, eles obtêm alimento comendo outros seres vivos, enquanto as plantas, elas mesmas fabricam a matéria orgânica que lhes serve de alimento. Para isso, elas utilizam o gás carbônico presente no ar e os sais minerais presentes na água, que retiram do solo. As duas principais formas de nutrição das plantas são a orgânica e a inorgânica. Eu vou passar aqui uma imagem para explicar melhor para vocês como seriam essas nutrições. Bom, a nutrição orgânica é a fotossíntese, que é aquele processo que a gente conhece que a planta absorve o gás carbônico, com a ajuda da luz solar, transforma em oxigênio. Certo, mas a maneira que eu queria falar é que a fotossíntese é um processo que ocorre a conversão de energia solar em energia química para realizar a síntese de compostos orgânicos, aqueles que servem de alimentos para as plantas. A fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada por compostos denominados como fotossintetizantes, que são plantas e algas. A nutrição inorgânica é um pouco mais simples. É apenas a absorção de nutrientes e minerais, mas é muito importante para ter um bom desenvolvimento das plantas e vegetais. Esses nutrientes existem nos locais onde elas vivem, no solo e na água elas absorvem e eventualmente podem absorver pelo meio aéreo, como a glicose. A sua absorção é realizada pelas raízes, principalmente, mas também podem ser realizadas pelas folhas. Boa tarde, pessoal. Me chamo Luana e vou falar um pouco sobre os fitocromos, certo? Na próxima imagem vai aparecer um pouco do desenvolvimento e eu vou explicar a vocês, certo? É o seguinte. O fitocromo é uma classe de substância importante no desenvolvimento das plantas. É uma proteína que permite às células vegetais responderem a estímulos luminosos. A molécula do fitocromo pode assumir dois tipos de formas. A primeira é chamada de FV ou PR e a segunda FVL ou PFR, certo? O fitocromo FV se transforma em FVL ao absorver luz vermelha de comprimento de onda na faixa de 660 nanômetros. Já o fitocromo FVL se transforma em fitocromo FV na escuridão, ou se absorver luz vermelha de comprimento de onda mais longo, na faixa de 730 nanômetros, certo? Na próxima imagem, vai estar falando um pouco sobre germinação de sementes. E é o seguinte, o efeito da luz sobre a germinação é denominado fotoblastismo. E as sementes que necessitam de estímulos luminosos para germinar são chamadas de fotoblásticas positivas. Já as que não necessitam de estímulos luminosos são denominadas fotoblásticas negativas. Na próxima imagem vai ter uma experiência de uma germinação com e sem luz. Já dá para ver a diferença, não é isso? Então, gente, eu me chamo Manuele e eu vou falar um pouco para vocês sobre os hormônios vegetais, tá bom? Que também podem ser chamados de fito-hormônios. Nós temos o grupo de hormônios da auxina, ciberelina, citocinina, ácido abscísico e etileno. E agora eu vou explicar um pouco sobre cada um desses hormônios. Bom, gente, as auxinas são hormônios vegetais que controlam os movimentos das plantas em resposta à luz, que é chamado de fototropismo. Quando uma planta ela é iluminada de um único lado, as auxinas elas saem para uma região menos iluminada, causando alongamento celular que tem como consequência a planta se curvando em direção à fonte de luz. Então, gente, já a giberelina, ela é um hormônio vegetal que pode ser encontrado nas raízes das plantas, em folhas jovens, nas sementes, em fase de germinação, em frutos e enfim, etc.
E esse hormônio, ele foi descoberto no ano de 1926 por um cientista japonês, que ele estudava o motivo pelo qual as plantas de arroz elas cresciam, mas não produziam sementes. As citocininas são hormônios vegetais responsáveis pela divisão celular. Acredita-se que esses hormônios eles são produzidos nos meristemas das raízes, folhas e frutos jovens, além de sementes em desenvolvimento. O transporte de citocinina para as diversas partes do vegetal é feita principalmente pelo xilema. O ácido abscísico é um hormônio vegetal relacionado à inibição do crescimento, dormência das sementes e gemas, além do fechamento estomático. O ácido abscísico é um hormônio vegetal, também conhecido pela sigla ABA. Esse hormônio ele é produzido a partir do ácido mevalônico nos cloroplastos e em outros plastídeos. E por último, o etileno é um hormônio gasoso que atua principalmente no amadurecimento de frutos e é bastante utilizado na agricultura. O gás etileno é produzido em vários tecidos vegetais e sua síntese está relacionada com a resposta a algum fator estressante. Boa tarde, meu nome é Ana Cássia e eu vou falar sobre a seiva. A seiva bruta ela é formada nas raízes, carrega água, sais minerais e hormônios, um deles é a citocinina. Aos órgãos verdes da planta, caule através das células do xilema para ser utilizada na produção de substâncias orgânicas, açúcar, aminoácidos e etc. E regular o desenvolvimento das células. Já a seiva elaborada é produzida nos órgãos verdes que carrega nutrientes elaborados e hormônios. Um deles é a auxina, que é dispersa por todos os tecidos da planta através das células do floema. Um componente principal desta seiva é a glicose, um açúcar simples formado pela fotossíntese. Condução da seiva. Plantas avasculares, sua seiva consegue ser transportada célula a célula por meio da difusão. Já as plantas vasculares, o transporte da seiva ocorre com vasos condutores formados pelos tecidos condutores. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a fisiologia das plantas e nós do grupo desejamos uma boa prova para vocês. Até logo!